Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio, compartilhando com vocês das Escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versos 11 e 12. Domingo eu ministrei aqui na nossa igreja. Essa mensagem ela está queimando em mim para compartilhar com vocês. Mas antes eu peço que você acesse o meu canal, compartilhe com os amigos e peça para eles se inscrever, porque diariamente eu estou colocando um vídeo para a edificação da sua vida e da vida dos seus amigos, tá bom? Olha, em Mateus 24, Jesus está falando do Sermão do Monte, o sermão profético. E nesse texto ele vai relatar algo profundo e também preocupante para os dias atuais da igreja cristã brasileira. No verso 12, ele diz por multiplicar, Mateus 24, versículo 12, por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Notam-se que ele vai relatar que o amor da humanidade, das pessoas vão se esfriar. Ele diz quase todos. Muito bem. E essa palavra iniquidade tem algum significado na língua hebraica, na grega e também no latim. Por exemplo, eu gosto muito do grego, porque no grego ele vai definir que iniquidade é uma pessoa que abandona conscientemente os mandamentos de Deus. É uma pessoa que rejeita conscientemente os mandamentos de Deus. Isso é preocupante, porque a iniquidade é uma espécie de pessoas que não estão nem aí para o que as Escrituras está dizendo. E ela quer viver uma vida dissolutamente errante, praticando todos os tipos de males, sujeitando os seus desejos, desenfreado, e boa parte dessas pessoas conhece a palavra de Deus. E esse é o resultado de uma esfrieza que tem assolado o mundo. Mas eu gostaria que você atentasse, a gente vai falar um pouquinho para frente dessa palavra, desse verso 12. Vamos falar do 11. O versículo 11, do Mateus 24, 11, o Senhor diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Preste atenção. Boa parte da esfrieza que tem ocorrido no meio do povo de Deus é mediante aquilo que elas recebem, aquilo que elas comem, e que não procede de Deus. A igreja tem que tomar cuidado, porque muitos estão vivendo de informações e esquecendo que a igreja de Cristo vive de revelação. Preste atenção, não que eu, você que é cristão, não possa receber, ter informações, mas nós temos que ter ciência que a vida de um cristão, ele vive basicamente de revelação. Pastor, o que é revelação? Revelação é as coisas ocultas de Deus reveladas aos homens. É Deus cuidando diariamente de cada um de nós, através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra, irmãos. A Bíblia é o instrumento por onde Deus se revela a nós. Você tem uma Bíblia na sua casa? Ah, pastor, não tem. Então procura ter. E não só ter a Bíblia, mas leia ela. Peça para o Espírito Santo falar contigo. E quando você fizer isso, o Espírito de Deus vai começar a revelar o que Deus deseja que você faça,
como você anda, aonde você deve andar, tudo isso ele vai te orientar. Mas muito bem. O versículo 11 diz que por surgir muitos falsos profetas, muitos serão enganados. Agora preste atenção, fiquei pensando sobre isso. Como em sã consciência que nós seríamos enganados por um falso profeta que viria com uma falsa profecia? Porque se você receber uma falsa profecia de alguém e ela não se cumprir, você não vai dar crédito a ele e vai relatar para as pessoas que ele é um falso profeta. Assim, muitos que têm profetizado e não tenham acontecido, as pessoas têm titulado eles ou elas como falsos profetas. E não se engane, meu irmão, que o falso profeta de verdade não é aquele que profetiza e não cumpre. O falso profeta é aquele que fala e acontece. Bicho, pastor, misericórdia agora. Como que eu vou ter discernimento se essa pessoa que eu conheço, que na maioria das profecias que ele profetizou aconteceu, então eu não sei se ele é falso profeta ou ele é verdadeiro profeta. Muito bem, nós vamos ter um discernimento na carta aos Efésios capítulo 4, no versículo 11 e 12, que fala sobre os 5 ministérios. Lá Paulo vai dizer que tanto o ministério que foi dado ao profeta, como apóstolo, como evangelista, como mestre e pastor, todos eles são basicamente voltados para a edificação do corpo. Preste atenção, você vai ter a clareza no que Paulo está dizendo. Um verdadeiro profeta, ele está preocupado unicamente em edificar o corpo. Quando eu falo corpo, a igreja é o corpo. Cristo é o cabeça dessa igreja. Então o profeta, o verdadeiro profeta, ele luta dia e noite. Todas as suas profecias são voltadas à correção, à exortação, à edificação do corpo, da igreja. Ele trabalha com a visão para o ajuntamento, para a edificação daquele rebanho. Ao contrário do falso profeta, que até profetiza e acontece, as pessoas começam a bajular, adorá-lo, e eles aceitam essa adoração. O verdadeiro profeta não. Se alguém for adorá-lo, for bajular, ele vai ser áspero, ele vai ser seco, porque o verdadeiro profeta não quer glória. A glória sempre ele dá para Deus. O trabalho que ele faz, o ministério que ele executa é para edificar o corpo. O profeta verdadeiro não precisa ser bajulado, não aceita ser bajulado. Ao contrário dos profetas que muitos vivem bajulando, dizendo homem de Deus, e basicamente eles usam o ministério que Deus deu para montar palácios, para comprar carro de luxo, para juntar riquezas. Cuidado, não seja enganado. O verdadeiro profeta, eles nem são vistos nos cartazes dos maiores eventos da cidade, porque o trabalho dele é conhecido no corpo. As suas profecias são duras, são direcionadas. O profeta é aquele que denuncia o pecado. Profeta não passa a mão na cabeça de pessoas. Profeta é aquele que entrega o que Deus manda para corrigir, para edificar, estabelecer uma vida plena com Deus. E é por isso que a esfrieza tomou conta das igrejas cristãs, porque não pode mais pregar a verdade. Há muitas igrejas que quando você prega um sermão duro, um sermão pesado, alguns dizem que vai matar o povo, que o povo vai sair da igreja. É por isso que as igrejas estão frias, porque não se ouve mais a verdade, não se prega mais a verdade. Agora estão pregando mensagens, sermões de autoajuda, sermão que vai massagear ego de homens e de mulheres. O profeta de Deus
ele se preocupa com a edificação do corpo. A mensagem dele é voltada para o ajuntamento, para a comunhão. Então você que me ouve, preste atenção, porque que a esfrieza tem tomado conta do coração das pessoas. E eu vou intitular que essa iniquidade é uma espécie de maldade que tem entrado no coração de muita gente. As pessoas não conseguem mais perdoar uns aos outros. E o corpo está sofrendo, e o corpo está doente, porque essas pessoas não fazem esforço, não têm esforço de poder perdoar. O perdão de uma pessoa vai mexer com todo o corpo. Aceitar perdão de uma pessoa, aceitar o pedido de perdão, vai mexer com todo o corpo de uma forma positiva, mas a gente que não está nem aí, não se importam. Elas não estão nem aí para a edificação do corpo. Por isso elas estão com o coração maldosos, rejeitando os mandamentos de Deus. Então, a esfrieza tem tomado conta do cristianismo de uma forma geral, primeiro por causa das profecias, por causa dos falsos profetas enganadores, e que não prega a verdade a nós, mas mascara a sua mensagem. São mensagens que amassageiam ego de homens, mas não confronta, e toda transformação ela vem imediatamente através de um confronto. Deus não afronta, mas confronta. E toda pessoa que é confrontado, ela imediatamente ela é transformada quando ela se arrepende. A liberação da misericórdia de Deus. Se você está vivendo um período como nós estamos vendo, da esfrieza da igreja brasileira, nós devemos orar para que Deus levante profetas verdadeiros, não falsos profetas, mas profetas que se preocupam com a edificação do corpo, não com ajuntamento de bens. Profeta que não precisa, que não quer destaque, lugar de destaque, mas ele quer simplesmente exercer o que Deus o chamou, o seu ministério, edificando o corpo, e ele vai entregar de verdade o que Deus está mandando. E nós, como igreja do Senhor, ouçamos a voz de Deus através dos verdadeiros profetas. Eles serão enfáticos, eles serão perseverantes. Eles não vão abrir mão, eles vão estar dia a dia profetizando, exortando, porque ele quer ver a edificação do corpo. E nós, como igreja do Senhor, membros do corpo, desse corpo tão imenso, devemos aceitar a correção que vem de Deus através dos seus profetas. Oh, aleluia! Eu quero te encorajar a orar, a não aceitar viver uma vida morna, a não aceitar viver uma vida de esfrieza na alma, de ir ao culto e não poder ser envolvido com a presença de Deus, de estar no culto e não ser envolvido pela graça do Senhor. Se você que me vê sabe que você precisa procurar alguém, ainda hoje, liga para ela, procura ela e perdoa ela, peça perdão para ela, libera perdão ou peça perdão, para que o corpo, a sua família, o corpo, a igreja seja edificado. Há muita parte ou partícula do corpo de Cristo que está doente, por causa de alguns que não faz esforço, mede esforço para perdoar. Mas Deus quer que tu perdoe. Deus quer que tu aceite o pedido de perdão.
Se alguém te ligar para pedir perdão, atenda. Não desliga o telefone, diga: eu preciso te pedir perdão, nós somos da família cristã, nós somos de Deus. Nós precisamos, o céu é para nós, o céu é nosso, nós não vamos entrar no céu de cara virada. Ô, meu irmão, lute pelo corpo. Lute pelo corpo. Você é membro de um corpo tão poderoso, que Cristo é o cabeça. E ele, como cabeça, não quer ver membros desse corpo brigado. Então, a esfrieza tem tomado conta, primeiro, por causa dos falsos profetas, daqueles que eles pregam, daquilo que eles não deveriam, daquilo que eles deveriam fazer, eles não fazem. Da mensagem que eles deveriam entregar, eles não entregam. Eles entregam tudo que agrada a pessoas, não agrada a Deus. Não vem de Deus. Então, por isso você não pode ser mais enganado. Ele disse no versículo 12: por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Até quando você, eu, nós vamos ficar rejeitando conscientemente os mandamentos do Senhor? Sujeite a Deus. Obedeça a voz de Deus. Se curva diante do Senhor. Se renda ao Senhor. Entra no seu quarto e fala: Deus, eu estou errado, eu pequei, eu errei. Não adianta eu fugir, correr da tua Bíblia. A tua palavra está dizendo: eu preciso obedecer tua voz. Faça isso. Eu vou orar com você agora, para Deus te dar graça. Senhor nosso Deus, que essa mensagem possa transformar esses meus ouvintes, amigos, irmãos que vão nos ver, amigos católicos, budistas, espíritas, todas as crenças, Pai. E aonde chegar o som da minha voz através dessa mensagem, dessa oração, alcance essas famílias. Oh, meu Deus, não deixe ela ser enganada pelo falso profeta. Ajude aos teus filhos a continuar crendo, confiante e sujeitando ao Senhor. É minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica com esse recado de Deus.